Muito bem. Bora lá para mais uma questão? Essa questão é a questão de espelho esférico de ótica, da Faculdade de Medicina do Centro de Educação em Saúde Albert Einstein. Do mesmo jeito que eu falei na outra questão, na última questão que eu resolvi, essa questão ela é dividida em duas partes, onde você tem que resolver uma situação, achar algumas respostas e substituir na segunda situação. Bora lá para a gente ver como é que resolve? A questão diz o seguinte: fazendo experimentos com um espelho esférico côncavo, uma pessoa colocou um objeto linear diante desse espelho. Olha que eu até grifei aí espelho esférico côncavo. Por quê? Você tem que saber de cor a formação de imagem em espelhos esféricos. Lembra lá que tem várias posições? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A 40 centímetros de seu vértice. E viu que a imagem do objeto se formou também a 40 centímetros do vértice do espelho e era invertida conforme a figura. Tá vendo? Essa é a primeira situação. E você sabendo de cor as situações, você ganha muito tempo na hora de resolver. Continuando. Em seguida, essa pessoa movimentou o objeto e o colocou perpendicularmente ao eixo principal do espelho, a 10 centímetros de seu vértice. Nessa nova posição, viu que a imagem era. Então, ele quer que você responda se ela vai ser real, virtual, direita, invertida e qual a distância dela em relação ao vértice do espelho, que você vai precisar usar a equação de Gauss. Então, vamos ver a formação de imagem do espelho côncavo. Então, se eu tenho um objeto antes do centro de curvatura, como é que vai ser a imagem formada? Ela vai ser invertida, vai estar entre o centro e o foco, menor do que o objeto. E ela é real, porque ela é formada pelos próprios raios de luz. E se ela estiver sobre o centro de curvatura? Se ela estiver sobre o centro de curvatura, que é o caso, tá, do exercício, então a imagem vai ser do mesmo tamanho, ela vai ser real, porque ela é formada pelos próprios raios de luz, e também vai estar sobre o centro de curvatura. E se ela estiver entre o centro de curvatura e o foco? Então, a sua imagem vai ser maior, ela vai se encontrar antes do centro de curvatura e ela vai ser real também, porque também é formada pelos próprios raios de luz. Se ela estiver posicionada sobre o foco, olha o que vai acontecer. Esses raios de luz, depois de refletida no espelho, elas não vão se encontrar porque são paralelos. Então a gente chama essa imagem de imprópria. E quando ela estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser direita, maior do que o objeto e virtual, porque não são os próprios raios de luz que vão formar ela, são os prolongamentos dele, que também vai ser uma situação do exercício. Você vai ver já já. Então, olha aí a condição. Se você sabe isso de cor, você não precisa resolver a primeira parte matematicamente, apenas geometricamente. Quer ver? Olha só. Eu sei que o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura. Aí você fala assim, mas por que isso é importante para mim? É importante porque o foco é exatamente a metade da distância do centro de curvatura. E ele disse que a posição do objeto é de 40 centímetros. Então, a posição do centro de curvatura também é 40 centímetros. Isso significa que o foco está a 20. A gente sabe, então, e a gente vai precisar disso, porque eu vou usar a equação de Gauss, que é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', para eu poder resolver. Onde F é a distância focal, onde P é a distância do objeto e P' é a distância da imagem. A gente sabe, pelas propriedades dos raios de luz, que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Olha lá, deu certinho sobre a imagem, tá vendo? E todo raio de luz que incide sobre o foco reflete paralelamente ao eixo principal. Aí está a sua imagem. Ela é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Qual que é a conclusão? A conclusão é que o foco vale 20 centímetros e o centro de curvatura é 40. Isso significa, então, que a nova posição na situação 2 que ele te deu no enunciado vale 10 centímetros. Então, qual das condições que vai encaixar essa aqui, ó? De cara. Você sabe que ela vai estar entre o foco e o vértice. Você quer ver? Olha lá. Ó. No novo desenho, então, o objeto vai estar entre o foco e o vértice. Uma distância de 10 centímetros. Eu sei que o foco vale 20 centímetros. E se a gente sabe de cor, eu já vou te falar de cara. A imagem vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Será que é isso mesmo? Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal tem que passar pelo foco. E todo raio de luz que incide sobre o vértice reflete com o mesmo ângulo de incidência.
Esses dois raios de luz, o azulzinho e o vermelhinho, eles vão se encontrar se você prolongar eles aqui para frente? Não vão. Então eles não vão formar a imagem na frente do espelho, eles vão formar a imagem só no prolongamento do raio de luz. Você prolonga atrás do espelho, olha lá, eles se cruzaram. E aonde tem o cruzamento, forma a minha imagem. A minha imagem, então, ela é maior? É. Não foi o que eu disse? Virtual? É virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. E a distância P' é o que eu preciso descobrir. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer as contas, vou usar a equação de Gauss. Então, os dados são esses e eu vou usar a equação de Gauss. Bora lá para resolver? Substituindo os valores, então, que ele deu, vai ficar assim, ó. 1 sobre o foco. Quanto que vale o foco? Vale 20 centímetros. É igual a 1 sobre a posição do objeto, que é 10 centímetros, mais 1 sobre P'. P' eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Então, eu tenho que passar 1 sobre 10 para lá, subtraindo. Vai ficar 1 sobre 20 menos 1 sobre 10 igual a 1 sobre P'. Eu tenho que tirar o mínimo aqui, o mínimo é 20, não é? Então vai ficar 20 dividido por 20 dá 1 vezes 1, 1. 20 dividido por 10 dá 2 vezes 1, vai ficar menos 2, igual a 1 sobre P'. 1 menos 2 dá menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Posso multiplicar cruzado? Como é que vai ficar? P' é igual a menos 20. O quê? Centímetros. Pronto, você já achou sua resposta. E esse negativo aqui significa o quê? Significa que ela é virtual. A gente então consegue encontrar agora qual que é a resposta? Vamos ver lá qual a alternativa? A alternativa é a letra E, virtual, e se formou a 20 centímetros do espelho. Difícil, gente? Não é difícil não, né? Eu vou deixar aqui para vocês um link para vocês estudarem essas formações de imagem, tá feito? É lá do Mundo Educação e o link vai estar na descrição. Pessoal, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que a gente responde assim que a gente puder. Tá feito? Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau.